Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, continuamos então nosso propósito de leitura bíblica. Hoje estaremos lendo os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Gênesis. Lembrando sempre que eu estou lendo na versão revista e atualizada. Amém? Capítulo 19. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantai-vos de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes de se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, assim todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traz-nos para fora para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las tratareis conforme bem parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daqui, e acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genros, e teus filhos e tuas filhas? Tudo quanto tem na cidade, traze para sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem se aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou com seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: Levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ou seja, que eles pareciam estar loucos, Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Caso, porém, se demorar, pegarão os homens pela mão, e a ele e a sua mulher e suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e o puseram para fora da cidade. Vejam que eles estavam resistentes em sair da cidade, E o Senhor, por misericórdia, como fala o texto aqui. Havendo-os levado para fora, disse um deles: Livra-te, salva-te por tua vida, não olhe para trás, e nem pares por toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: Assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia para mostrar-te, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso ir. Ela é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura, não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não estiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal.
Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma, e eis que toda a campina, e viu que subia uma fumaça, como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara, né? Se lembrou aqui no sentido da intercessão que Abraão fez, né? Subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da nossa terra. Vem, façamos-no beber vinho, deitemo-nos com ele e conservaremos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-nos de beber vinho também hoje essa noite, e entra-te também com ele, para preservares a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e chamou de Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Lembrando que esses dois povos aqui foram inimigos ferrenhos do povo de Israel. Veja as consequências drásticas de um pecado horrendo como esse, que é o caso do incesto, né? Capítulo 20. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso, disse: Senhor, matarás a uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: Ela é minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido de o pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverá. Se, porém, não restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo quanto é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou os seus servos e lhes contou todas essas coisas. Os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: Que é isso que fizeste? Em que pequei contra ti, para fazeres tamanho pecado contra mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha do meu pai e não da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, e disse a ela: Este favor me farás. Em todo lugar que encontrarmos, dirás a meu respeito: Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhes restituiu a Sara, a sua mulher. Disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara lhe disse: Dei 1000 ciclos de prata ao teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher, as suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Agora, o capítulo de número 21.
Visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Aleluia. Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado em que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo quanto ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele também o seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: Que tens, Agar? Mas não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde você está. Ergue-te, levanta-te, o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço de água, e indo a ele, encheu a água do odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu, e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás nem ao meu filho, nem ao meu neto, nem usarás comigo e com a terra, e tens habitado daquela mesma bondade em que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque, que por causa de um poço de água que os seus servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber. Nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou-lhes Abimeleque: Abraão, que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? E respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que sirvam de testemunho em que eu cavei este poço. Por isso se chamou o nome daquele lugar de Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador da terra dos filisteus. Então, nesses capítulos aqui, nós lemos a destruição de Sodoma e Gomorra e o ato pecaminoso, de incestuoso de Ló com suas filhas. No capítulo 20, nós vimos aqui a peregrinação de Abraão e Sara pela terra dos filisteus, na terra de Abimeleque. E no capítulo 21, nós vemos aquela história maravilhosa de Agar com seu filho no deserto e Deus dando um grande livramento, e também a aliança feita entre Abraão e Abimeleque. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.